Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com nossos estudos matemáticos. Ainda estamos falando sobre frações, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre frações equivalentes. Duas frações que a gente vai olhar para elas, né? Elas estão escritas de formas diferentes, mas elas representam a mesma quantidade ou a mesma porção do inteiro. Quando duas frações, embora tenham aparência diferente, representam a mesma quantidade, a mesma porção do inteiro, então a gente diz que essas frações são equivalentes. Elas representam o mesmo número, elas representam a mesma porção do meu inteiro, tá bom? Vamos ver isso aqui num exemplo prático. Olha bem isso aqui. Esse aqui é o meu inteiro. O meu inteiro, eu estou considerando como meu inteiro essa barra. Pode ser até uma barra de chocolate, por exemplo. Se eu pego esse meu inteiro e divido em duas partes iguais, certo? E pinto uma dessas partes, essa parte pintada aqui é a metade, ou 1/2 do meu inteiro. Tá? Então isso aqui, ó, que está pintado, é 1/2 do meu inteiro, ou a metade do meu inteiro, certo? Repare que aqui eu tenho o mesmo inteiro, o mesmo tamanho, mesma altura, mesmo comprimento, é o mesmo inteiro. Esse é meu inteiro, esse aqui também é o meu inteiro. Aqui também é o meu inteiro e aqui também é meu inteiro. Eu tenho o meu inteiro aqui nesses 4 desenhos. O segundo, que é o mesmo inteiro, eu dividi em 4 partes iguais e pintei 2. Se eu for escrever a fração que representa essas 2 partes aqui, esse inteiro foi dividido em quartos. Cada parte aqui é 1/4. Então, quantos quartos tem aqui, já que ele foi dividido em quartos? 1/4, 2/4. Não é isso? Então, essa parte pintada aqui do mesmo inteiro, é o mesmo inteiro lá de cima. Essa parte pintada aqui são 2/4 do meu inteiro. 2/4. Mas se você, presta atenção, se você perceber bem, essa porção aqui do meu inteiro é igualzinha a essa porção que está aqui. Então, essa porção aqui, eu disse que é 1/2, e realmente é. Eu dividi meu inteiro em 2 partes iguais, e isso aqui representa a metade. Aqui está a metade, eu estou bem no meio, é a metade do meu inteiro. E isso que está aqui, repare que também é a metade. Olha o tamanho disso aqui, isso aqui é metade, tanto que está aqui no mesmo tamanho, ó. Isso aqui também é a metade. Ora, ué, então 2/4 é a mesma coisa que a metade? Sim, 2/4 é metade. Isso aqui é a metade do meu inteiro. Olha aqui, na mesma direção. Podia até botar um tracinho aqui para mostrar que está do mesmo tamanho. Ó. Isso aqui é a metade. Isso aqui é a metade. Essa fração representa a mesma porção do inteiro que essa fração. Duas frações que representam a mesma porção do inteiro são frações equivalentes. Elas representam a mesma coisa. Tá? Se isso aqui fosse um número, se eu tivesse isso aqui fosse uma estrada, por exemplo, é uma estrada. Daqui até aqui é um inteiro, uma unidade. Uma unidade de quê? De quilômetro, por exemplo. Qualquer coisa pode ser 1000 unidades, né? Vou dizer que seja 1 quilômetro. Então, digamos que esse meu inteiro, representado aqui por essa barra, esteja representando 1 quilômetro. Então, aqui é 1 quilômetro. Esse ponto é 1 quilômetro e aqui é o ponto 0 quilômetro. Se eu caminhar daqui até aqui, eu caminhei 1 quilômetro. Se eu caminhar até metade, eu caminhei meio quilômetro. Metade de 1 quilômetro. Meio quilômetro. Tá certo? Esse mesmo inteiro, ó, daqui até aqui, é 1 quilômetro também. Tá certo? Daqui até aqui é 1 quilômetro. Então, aqui, isso aqui também é 1 quilômetro. Continua sendo o mesmo inteiro, a mesma unidade. No caso, unidade de quilômetro, que eu quis chamar. Então, isso aqui continua sendo 1 quilômetro. Só que agora eu dividi em 4 partes iguais. E se eu caminhar até aqui,
eu caminhei 2/4 do quilômetro. Mas 2/4 do quilômetro é a metade do caminho. Eu estou bem no meio aqui, ó. Estou bem no meio. Isso aqui é a metade, certo? Eu andei a metade. Eu posso dizer que eu caminhei 2/4 da estrada, se eu estiver nesse ponto? Sim, eu posso dizer, eu caminhei 2/4 do quilômetro. Eu caminhei 2/4 de 1 quilômetro. Não caminhei 1 quilômetro inteiro. Essa fração aqui é uma fração própria. Significa que o numerador é menor que o denominador. Se é uma fração própria, significa que essa fração representa um número ou uma quantidade menor do que um inteiro. Realmente, eu só fui até metade do caminho. Então, isso aqui não é um inteiro, é metade, é uma fração própria. Certo? É um pedaço que não chega a ser um inteiro, é menor do que um inteiro. Eu posso dizer que caminhei meio quilômetro. Eu posso dizer que se eu fui até aqui, eu caminhei meio quilômetro. Eu caminhei 1/2 do quilômetro, também posso falar isso. Metade de 1 quilômetro, posso falar isso tudo. Mas eu também posso dizer que caminhei 2/4 do quilômetro. Eu caminhei 2/4 do quilômetro. Eu poderia até dizer que caminhei 3/6 do quilômetro. Se eu caminhei até aqui, eu caminhei a mesma coisa que aqui, ó. Estou caminhando a metade. Isso aqui continua sendo a metade. Repara que esse inteiro aqui meu, eu dividi em 6 partes iguais. Está dividido em 6 partes iguais. Ou seja, esse meu inteiro, que continua sendo 1 quilômetro, eu dividi em sextos. Tem quantos sextos aqui? 1/6, 2/6, 3/6. Então, 3/6 está aqui, ó. 3/6 é a mesma porção do quilômetro que eu tirei aqui, que é metade. A porção é a mesma, olha. Se é a mesma porção, então 3/6 é equivalente a 1/2. É como se fosse o mesmo número. Na verdade, é o mesmo número, só está escrito de forma diferente. Representa a mesma porção do inteiro. Eu podia ter dividido o meu inteiro, na verdade também, em 8 partes iguais, em oitavos, não é isso? Então, quantos oitavos tem aqui? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. Quantos oitavos tem aqui? 4/8. Repara que 4/8 do meu quilômetro, do meu inteiro, da minha unidade de quilômetro que eu quis chamar, 4/8 é a mesma porção que 3/6, é a mesma porção que 2/4, é a mesma porção do inteiro que é a metade. Isso aqui é a metade. Ué, mas está escrito 4/8, eu estou vendo que é 4/8. Mas você está vendo também que isso aqui é a metade. Isso é a metade, eu estou na metade do caminho. Tá? Então, 4/8 também é a metade. Inclusive, ajuda você a ver que o número que está aqui em cima, ó, é metade do que está aqui embaixo. Se você andou meio caminho, você pegou metade da porção. Se você dividiu, por exemplo, em 8 partes iguais, para você pegar a metade, você tem que pegar só 4. Tem 8 pedaços, você pegou 4, pegou a metade. Isso aqui é a metade. Você dividiu em 6 partes, pegou 3, você pegou a metade de 6. O seu inteiro tem 6 partes. 6/6, né? Você dividiu aqui seu inteiro em sextos. O seu inteiro todo são 6/6. Se você pegou só 3, você pegou a metade de 6. Isso aqui é a metade. É fácil de você ver que isso aqui é metade, isso aqui é metade. Isso aqui também é metade. Você divide o seu inteiro em 4 partes iguais, pega só 2, você pegou a metade do seu inteiro. Isso aqui é a metade. E esse aqui é óbvio, né? O nome dele já é a metade, ou meio. Meio quilômetro, 2/4 do quilômetro, mas é meio quilômetro também. 3/6 do quilômetro é a metade também, eu peguei a metade. 4/8 também é a metade. Quantas frações eu posso escrever que representam a mesma coisa que a metade? Quantas eu quiser. Quer ver? Divide o seu inteiro em 10 partes iguais. Então você dividiu o seu inteiro em décimos.
Quantos décimos tem o seu inteiro? 10 décimos. Mas se você pegar 5, você pegou a metade. 5 décimos é a metade do seu inteiro. Isso aqui é a metade do inteiro, não é o inteiro todo. É 5 dos 10. Então é a metade do inteiro. Eu posso dizer que eu caminhei, se eu vier até aqui, né, eu caminhei meio quilômetro? Sim. Mas eu posso dizer que caminhei 5 décimos do quilômetro? Posso. Porque 5 décimos é a mesma coisa que a metade. Então, quantas frações eu posso escrever que representam a metade? Quantas eu quiser. Infinitas frações. Quer dizer, divide o seu inteiro em 20. Olha, eu tinha dividido em 10. Agora eu vou dobrar isso aqui. Vou multiplicar por 2. Vou multiplicar por 2 aqui o denominador, tá certo? Virou 20. Agora olha para essa fração de baixo aqui. Não é? Dividi o meu inteiro em 20 partes iguais. Em 20 avos. Quantos 20 avos tem o meu inteiro todo? 20 20 avos. 20 20 avos é o meu inteiro todo. Mas se eu pegar só 10, eu peguei a metade. Então eu posso escrever isso aqui, ó. Se eu quiser representar a metade, eu posso escrever isso aqui, ó. 10 20 avos. 10 20 avos é a metade. Eu posso dizer que se eu vier até aqui, eu caminhei 10 20 avos do quilômetro? Posso. Eu caminhei 10 20 avos do quilômetro. É a mesma coisa que dizer que eu caminhei a metade, porque 10 é metade de 20. Eu dividi em 20 partes iguais e tomei 10, ou caminhei 10, eu caminhei a metade. Quantos quilômetros eu caminhei? Nenhum. Eu caminhei a metade. Certo? Isso aqui. Olha só. Essa fração anterior aqui, eu peguei o denominador e multipliquei por 2. Deu 20. O que aconteceu com o numerador? Antes era 5, virou 10. É a mesma coisa que ter pego a fração inicial multiplicado por 2. Repara que se você multiplicar o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número. O 2 no caso. Aqui eu escolhi o 2. Multipliquei por 2, multipliquei por 2. Se você multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número, você não altera a fração, você só altera a aparência dela. Mas essa fração aqui, ela é equivalente a essa que está aqui. Por que elas são equivalentes? Porque elas representam a mesma porção do todo. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma porção do todo. Quantas frações representam a metade do todo? Infinitas. Você pode escrever quantas você quiser. Existem infinitas frações que representam a metade do todo, do seu inteiro, da sua unidade. Tá certo? Por exemplo, aqui está, ó, 1/2 é a metade, certo? Se eu multiplicar por 2 o numerador e por 2 o denominador, eu vou obter o quê? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Eu vou obter 2 quartos. Ué, 2 quartos também é metade. Eu dividi em 4 partes, peguei 2, eu peguei a metade aqui, o 2 quartos aqui, ó. É metade. Se eu pegasse este 1/2, multiplicasse agora por 3 o numerador e por 3 o denominador, que fração que eu vou obter? A mesma fração. Com aparência diferente, mas representa a mesma porção do inteiro. Tá certo? Uma fração equivalente, que a gente diz. Se eu multiplicar por 3, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 sextos também é metade, amiguinho. Porque eu dividi em 6 partes, peguei 3, peguei a metade. Aqui, 3 sextos aqui, ó. Então eu posso dizer que 3 sextos é equivalente a 1/2? Posso. E veja que é fácil você conseguir fração equivalente. Você pega uma fração, multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, que você consegue obter uma fração equivalente. Tá certo? Aqui, ó. Posso dizer também que 3 sextos é equivalente a 2 quartos? Posso. Posso dizer que 3 sextos é equivalente a 4 oitavos? Sim. Eu posso, inclusive, escrever isso aqui, ó. Na hora de escrever matematicamente, eu posso dizer que 3 sextos é igual a 4 oitavos.
posso dizer isso aqui. Repara que esse 3 nada tem a ver com aquele 4 ali. Esse 6 nada tem a ver com 8. Nem existe um número que, se eu multiplicar aqui, ó, não existe um número que multiplicado por 3 dê 4. Não existe. E nem um número que multiplicado por 6 dê 8. Não existe. Mesmo assim, essas frações são equivalentes. Por quê? Porque elas representam a mesma porção do todo, a mesma porção da unidade, a mesma porção do meu inteiro, tá? Eu sei que isso aqui representa a mesma coisa que isso. Por quê? Olha só, 3 é metade de 6. Se você dividiu em 6 partes e pegou 3, você pegou metade. Mesma coisa aqui. 4 é metade de 8. Se você dividiu o seu inteiro em 8 partes iguais e pegou 4, você pegou a metade. Então isso é metade, isso é metade. Então eles são equivalentes, ou eu posso dizer que são iguais também. Eu posso dizer, esse número é igual a esse. Esse aqui é o mesmo número desse. Isso aqui representa um número, tá? Isso aqui também representa um número. E esses números são iguais, são o mesmo número. Posso dizer que são frações equivalentes, porque não estão com a mesma cara, mas eu posso dizer que elas representam a mesma quantidade, a mesma porção do inteiro. Representam o mesmo número também, posso falar isso, tá bom? Isso é muito importante você saber, tá certo? Então, por que, se eu perguntasse a você, por que essas duas frações aqui são equivalentes? Porque elas representam a mesma porção do todo, ou a mesma porção do inteiro, a mesma porção da unidade, tá bom? Isso mesmo. Agora, então, eu vou mostrar mais uma coisinha aqui, que é o seguinte. Mas o meu inteiro podia ser qualquer coisa. Poderia ter sido um círculo, podia ser uma pizza, que eu dividi em 8 partes iguais. Se eu divido a pizza em 8 partes iguais e pego 4 partes, eu peguei a metade. Se eu divido a pizza só em 2 partes iguais e pego uma parte, eu peguei um meio, eu peguei a metade da mesma forma, certo? Então, olha só. Repara que um meio é a mesma coisa que 2 quartos. É a mesma coisa que 3 sextos. É a mesma coisa que 4 oitavos. É a mesma coisa que 5 décimos. Eu mostrei para você. É a mesma coisa que 6 dozeavos. É a mesma coisa que isso não vai acabar nunca. Não vai ter fim nunca isso aqui. Então, 6 dozeavos é a mesma coisa que 3 sextos. 6 dozeavos é a mesma coisa que 4 oitavos. Se você olhar para esse aqui, ó, e para esse aqui, olha bem, 3 sextos igual a 6 dozeavos. Pode ver que 6 é metade de 12. 3 é metade de 6. Você também podia pensar assim, ó, se eu multiplicar aqui por 2, o numerador por 2, e o denominador também por 2, pelo mesmo número, eu vou obter 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Então, elas são equivalentes, tá certo? Porque multiplicando o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, a fração nova que eu obtenho é equivalente, tá? Você dobrou a quantidade de partes, mas você também dobrou a quantidade de partes que você pegou, que você está considerando. Então você obteve uma fração que representa a mesma coisa. Isso aqui é metade, isso aqui também é metade. Certo? Mas, se eu pegar, por exemplo, 4 oitavos e 3 sextos, por exemplo, essas duas frações aqui, 4 oitavos e 3 sextos, não tem como você daqui chegar a isso, ou multiplicar o numerador por algum número que dê 4. Tem esse número natural? Não tem. Tem algum número natural que multiplicado por 3 dê 4? Não. Então eu não posso multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número para obter essa aqui, que são números maiores do que aqui, ó.
Assim mesmo, elas são equivalentes. Como é que eu sei? Porque elas representam a mesma porção do todo. Por que essas frações são equivalentes? Porque representam a mesma porção do todo. Tá bom? E você pode olhar para elas e ver assim, ó, peraí, isso aqui é metade disso, e isso aqui também é metade disso. Então elas representam a metade. Acabou. Tá bom? Tem uma outra maneira de você verificar se elas são equivalentes. É você multiplicando cruzado. Assim, ó. Quanto é 4 vezes 6? 24. Quanto é 8 vezes 3? 24. Se isso acontecer, as frações são equivalentes. Sempre. Tá bom? Quer ver um outro exemplo? Ó? Deixa eu pensar aqui. 6, 4, 24. Por exemplo, ó. 42, 7. Ó, 7 vezes 6, 42. E 21 vezes 2 também dá 42. Essas frações são equivalentes. Você não tem como obter essa fração a partir dessa. Não adianta você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número para achar isso aqui. Não tem número natural que multiplicado por 2 dê 7. Mesmo assim, eu sei que essas frações são equivalentes. Por quê? Se você multiplicar cruzado, ó, 7 vezes 6, 42. 21 vezes 2, também 42. Se isso acontecer, você já pode ter certeza que essas duas frações aqui, ó, você pode botar o sinalzinho de igual aqui. Isso significa que representam o mesmo número, tá? Que essas frações são equivalentes. Elas representam a mesma porção do todo. Tá bom? Isso é uma ideia. Agora, para finalizar, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Digamos que você tenha, antes desse fim, como eu estava mostrando aqui, é infinita a quantidade de frações equivalentes. Esse conjunto de todas as frações infinitas que existem, que são equivalentes entre si, a gente chama de classe de equivalência. Isso aqui, ó. Classe de equivalência. O que é classe de equivalência? É o conjunto de todas as frações equivalentes entre si. Tá bom? Por exemplo, ó, qual é a classe de equivalência? A gente representa assim, tá? Classe de equivalência é um conjunto. Qual é a classe de equivalência da fração 1/2? Você vai botar uma chave aqui e outra chave aqui, ó. E tem que botar reticência no final, porque esse conjunto é infinito. Qual é a classe de equivalência da fração 1/2? São essas infinitas frações. Você começa com 1/2 e vai escrevendo. Como é que você obtém todos esses numeradores aqui? Ó? Pega 1, multiplica por 2, multiplica por 3, multiplica por 4, multiplica por 5, 1 vezes 6. Pega isso aqui, multiplica por 2, por 3, por 4, dá 8, por 5, dá 10, por 6, dá 12. Assim que você obtém a classe de equivalência de uma fração qualquer. Eu podia pedir a você a classe de equivalência de uma outra fração. Qualquer, da fração que eu quiser. Tá bom? Por exemplo, se eu pedir a classe de equivalência da fração 3/5. Assim que a gente escreve. É um conjunto. Sempre começa com a própria fração, tá? E quem vai ser as próximas? Ó, tem infinitos aqui, vou botar só alguns exemplos. Você vai botar assim, ó, várias frações. Botar 3 pontinhos aqui e fechar o parêntese. Certo? Eu peço a você, escreva a classe de equivalência da fração 3/5. Começa com 3/5. E aí você vai multiplicando por 1, por 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Agora a mesma coisa aqui. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Pronto. Todas essas frações aqui são equivalentes. 12 vinteavos é a mesma coisa que 3/5.
representam a mesma porção do inteiro. SS representam a mesma porção do inteiro. 6 décimos e 3 quintos representam a mesma porção do inteiro. Se eu dividir uma pizza em 20 pedaços e comer 12, seria a mesma coisa que dividir a pizza em 5 pedaços e comer 3. É a mesma porção do inteiro, tá bom? Para finalizar, se eu te dou uma fração assim, ó, 3 quintos, e peço para você completar aqui, ó, completa aqui sabendo que aqui é 15. O que você vai fazer? Você vai olhar para a fração que está completa, essa está incompleta, né? A fração que está completa, e você vai pensar assim, o 5 virou 15. O que eu fiz? Multipliquei por quanto isso aqui? Por quanto eu multipliquei esse 5 para chegar a 15? Multipliquei por 3, certo? Se eu multipliquei por 3 aqui no denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também por 3, tá certo? E aí 3 vezes 3, 9. É só isso que você tem que fazer, tá bom? Olha só, então se eu te dou essa fração aqui, eu te dou essa fração e quero que você me diga a fração equivalente a essa, mas que o denominador é 15, é só você pensar. 5 virou 15 porque eu multipliquei o 5 por 3, então eu multiplico o numerador também por 3. Multiplicar o denominador e o numerador da fração pelo mesmo número, você obtém uma fração equivalente, tá? Então 3 vezes 3, 9, seria isso aqui que você tinha que fazer, tá bom? Então, isso aí foi a aula de hoje sobre frações equivalentes, tá bom? Deixei aí uma folha de exercícios para você baixar ou pega na plataforma, quem é meu aluno. E aí vamos continuar com esses vídeos de frações. Faremos um em breve, tá bom? Um abraço, até a próxima.